Amados, nesta noite, nós estaremos dando aqui já, entrando no livro, ou na carta, epístola universal de Pedro, 1 Pedro. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, deixar ela aberta. E nesta noite, nós vamos estar dando aqui continuidade a uma série de palavras, louvado seja Deus, referente à epístola, ou às epístolas de Pedro. Hoje eu quero trazer a introdução para nós entrar na epístola, da de Pedro, já bem informado, de quem é Pedro, quem é este Pedro da epístola, qual é o propósito dessas epístolas, aleluia, o que também nós podemos aprender com elas. Eu quero, antes, você vai perceber algo comigo nessas cartas, que nós vimos muito em Tiago, na carta de Tiago. O povo estava em grande aflição, perseguição, pela fé que eles professavam. E eu fiquei meditando sobre isso, pensando sobre isso, e olhando para os nossos dias. Porque a igreja de Cristo, a igreja primitiva, ela cresceu, irmão, debaixo de muita perseguição. Ela cresceu debaixo de muita tribulação. Eu quero iniciar esta carta deixando aqui este pensamento para nós ponderar sobre ele. Porque a igreja continua, a igreja que os apóstolos estão inseridos na Bíblia, continua sendo perseguida. Continua sendo, irmãos, arrastados pelas cidades, queimados, presos, comidos por leões, pelos simples caprichos de imperadores, irmãos. Imperadores como Domiciano, imperadores como Nero, que está inserido nesse contexto de 1 Pedro, porque a carta de Pedro, ela foi escrita exatamente às margens do rio Eufrates, na Babilônia. Quando ele fala Babilônia hoje é uma referência a Roma. Então, o contexto que a igreja, que os irmãos em Cristo está inserido, é um contexto de perseguição, e a qual eles mesmos estão espalhados dentro de 5 províncias de Roma. Aí você pode comigo olhar para a Bíblia Sagrada no capítulo de número 1 e o versículo de número 1. E você vai constatar isso lendo, olhando. Diz a palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Porto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estas 5 cidades, amados, fazem parte exatamente de Roma, do Império Romano, e a igreja, ela está espalhada entre essas 5 províncias. A carta de Pedro é para exatamente trazer um tipo de conforto para os judeus que se converteram, mas também trazer um conforto para os gentios que foram crendo, aleluia, no Evangelho de Cristo. O contexto aqui, irmão, é que o povo estava passando por miséria, vivendo com muito pouco. Quando você lê Pedro, logo você pensa, logo você coloca a mente para funcionar
os porquês dos ensinamentos. Que aqueles a qual nós pregamos, aquele a qual nós aqui falamos dentro da palavra de Deus foram irmãos, pessoas, homens e mulheres igual a nós. E que passou por momentos piores do que você e eu passamos. Todavia, em Cristo, eles foram vencedores. Todavia, em Cristo, eles permaneceram de pé em meio à perseguição. Todavia, aleluia, em meio às lutas, às tribulações, da perseguição, de morte, aleluia, eles permaneciam fiéis, aleluia, a Deus, aleluia. Esta carta, ela foi escrita pelo próprio Pedro. Mas aí você pergunta, pastor, mas que Pedro é esse, né? Qual é esse Pedro? Aí nós precisamos exatamente voltar lá para os evangelhos, louvado seja o nome santo do Senhor, e constatar que esse Pedro ele morava juntamente com a sua família em Cafarnaum, um local marítimo onde abundava, irmão, a pesca. E quando Cristo, lá no capítulo de número 4, você pode abrir a Bíblia, capítulo 4, versículo 18 em diante, diz assim a palavra, versículo 18: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, que também era chamado Pedro, e André, o seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram que? Pescadores. Versículo 19: e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Então esses versículos que nós acabamos de ler, logo nos dá a informação que este Pedro era pescador, tinha um irmão chamado André, e que foi comissionado, chamado por Jesus para seguir a ele e ser um dos seus discípulos, tanto Pedro como André. E o que eu acho maravilhoso aqui é que mesmo eles não conhecendo Jesus, mas recebendo esta convocação, logo deixaram a rede e seguiram, mostrando logo disposição para fazer a obra de Deus, mostrando logo disposição para cumprir o seu chamado. Eu não vou me ater a isso, mas eu preciso lhe dizer, comentar algo. Quantos perderam essa disposição de cumprir o chamado de Deus na sua vida? É pregador, é pastor, são missionários, são levitas, são homens e mulheres que têm um chamado específico dado pelo próprio Deus e que perderam essa disposição. Mas o desejo de Deus continua sendo levantar novamente o nosso espírito, avivar novamente o nosso espírito para cumprir o chamado de Deus na nossa vida. E você, assim como eu, tem um chamado na tua vida. O Senhor te chamou, te capacitou, e Ele espera que você se levante para cumprir aquilo que Ele colocou nas tuas mãos para fazer. Aquele mesmo que chamou exige que nós não retrocedamos, porque foi Ele mesmo que disse: aquele que põe a mão no arado e tira, ele não tem prazer com a alma desse.
aquele que coloca a mão no arado, aquele que se disponibiliza em algum momento para fazer e de repente abre mão, lava as mãos, seja por qualquer motivo que for, retrocede, a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer com a alma dele. Então, olhando para isso, eu logo percebo, este Pedro, é um discípulo de Jesus, ex-pescador, louvado seja Deus, irmão de André. E ainda mais, Pedro era casado, irmão. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo de número 21. Depois eu vou dar um salto, para o versículo 29 até o 31 por causa de algo interessante. Para provar para você que Pedro morava exatamente em Cafarnaum. O versículo 21 ele diz assim, de Marcos capítulo 1. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele quem? Jesus entra em Cafarnaum no sábado e logo vai para a sinagoga para ensinar a palavra. Agora você dá um salto, agora vai lá para o versículo de número 29. Olha só o versículo 29. No primeiro versículo 21, ele entra em Cafarnaum e entra numa sinagoga. No versículo 29. E logo saindo da sinagoga, foram para a casa de quem? De Simão e de André, aleluia, com seu irmão Tiago e João. Então, olha, eles estão em Cafarnaum. No versículo 21 entram na sinagoga. No versículo 29 eles saem da sinagoga. E já dali eles vão para a casa de Simão, Pedro e André. Então, era o local onde morava, habitava, irmão. Pedro era a residência de Pedro ficava exatamente em Cafarnaum. Aí o versículo continua para provar, mostrar que ele era também casado, irmão. Versículo de número 30. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Versículo 31. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. Então, nesses versículos que nós acabamos de ler, mostra que ele morava em Cafarnaum e que a sua família estava lá. E a prova que ele era casado era que ele tinha sogra. Amém, queridos? Se ele tinha sogra, ele tinha sua esposa em Cafarnaum. Então isso, anote aí para quando você ouvir aí, por aí, algumas doutrinas, alguns ensinamentos, que Pedro não era casado, Vou até mais um pouco adiante para você entender melhor. O primeiro Papa não era casado. Como se Pedro fosse ou tivesse sido um Papa, Não, Pedro foi um discípulo, posteriormente se tornou um apóstolo aquele que recebeu o chamado, aleluia, pela boca do próprio Cristo, contemplou com seus olhos e exerceu a sua função, aleluia, apostólica no mundo antigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, queridos? O ano que foi escrita a carta, irmão, foi aproximadamente no ano 65 depois de Cristo. Como eu disse, às margens do rio Eufrates, em Roma, irmão. Mas aqui a referência, ele fala Babilônia, mas Babilônia é referência de Roma, exatamente para as províncias ou as cidades, a qual os irmãos estavam espalhados: Porto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Aí o versículo de número 2, no capítulo 1 da 1 Pedro,
Ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e expansão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nesse versículo, Pedro vai falar sobre a presciência de Deus. E a presciência de Deus é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Só Ele tem. Assim como a onipotência. E o que é a onipotência? Ele detém todo o poder. No céu, na terra e debaixo da terra. Assim também como a onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E a onipresença, querido, vem também, louvado seja o nome santo do Senhor, com a imensidão de Deus. Deus, irmão, é tão imenso que a presença dele enche o céu e enche a terra. Isso é onipresença, a imensidão do nosso Deus. Outro atributo incomunicável de Deus, irmão, é a onisciência. Ele tem o conhecimento de tudo. Ele não é ignorante em nada, irmãos. A onisciência de Deus permite a ele, nesta mesma noite, saber e conhecer os pensamentos de cada um de nós nesta noite. Vixe, pastor, então Deus acabou de ouvir aí, dentro do que eu estava pensando agora, misericórdia. Misericórdia. Ele conhece os pensamentos de todos. E antes que saia qualquer palavra da nossa boca, diz a Bíblia que ele já conhece. Aleluia, glória a Deus. E este conhecimento de Deus, irmãos, esta onisciência de Deus, ele já nos via, nos contemplava, até mesmo antes de você nascer. Até mesmo antes de nós virmos ao mundo. No Salmo 139, o salmista disse: e o Senhor via o meu corpo ainda informe, no ventre da minha mãe, os ossos se formando, aleluia, o meu corpo se estruturando, glória a Deus. Isso aqui é tão maravilhoso. Você pode abrir a Bíblia, é bom que você deixa marcado. Abra sua Bíblia no Salmo 139, no versículo de número 1. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar, o meu deitar. Conhece os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência ou conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás lá. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva
se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Oh, glória a Deus, aleluia. Se de certo, aleluia, se de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me esconderão de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Isto é, irmãos, a onipotência de Deus e a onisciência de Deus. Atributos incomunicáveis que só pertencem a Deus. E entre esses, o próprio ao qual nós lemos aqui na Epístola de Pedro, a presciência. A presciência, querido, ele conhece exatamente tudo o que está para acontecer. Ele já conhece. Ele já sabe. Os seus olhos já viram. Ele já contemplou. Isto é a presciência de Deus. E o que eu acho maravilhoso é que, quando Pedro fala sobre isso, sobre os eleitos segundo a presciência de Deus, isso não fala de predestinação, não. Isso não fala que Deus escolheu alguns para ser salvo, não. Mas a presciência de Deus fala que de antemão, antes que acontecesse, ele já sabia daqueles que estariam de pé na sua presença. Ele já sabia daqueles que estariam, louvado seja Deus, de pé. Mesmo no sofrimento, mesmo na perseguição, ele sabia todos aqueles que teriam entregado e tinham entregado as suas vidas ao Senhor Jesus e permaneceriam fiéis até em meio às dificuldades e às tempestades da nossa vida. Queridos, caiu sobre nós uma responsabilidade muito grande de nos manter de pé na presença do Senhor. Verdadeiramente nós não conhecemos e não sabemos o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Quando Ele olha para mim e para você, Ele sabe daqueles que estão no nosso meio, daqueles que vão conseguir. Isso é um atributo dele. E não é o fato dele conhecer que eu posso dizer que Ele escolheu uns para condenação e outros para a salvação. Não. Porque isso seria injusto. Ele seria injusto. E o nosso Deus não é injusto com ninguém. Ele é justo. E a própria salvação que está escrita, que Ele deu a todo mundo, em Mateus, ou melhor, João, no capítulo 3 e o versículo 16. O textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele, melhor dizendo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba, amado. Oh, aleluia, glória a Deus. A salvação é para todos aqueles que creem. A salvação não é para aqueles que Deus escolheu. A salvação não é para aqueles que Deus selecionou, dizendo, você vai ser salvo, você vai ser salvo, você vai ser salvo. Não. A condenação não é para aqueles que Deus selecionou, dizendo, você vai ser condenado, vai ser condenado, vai ser condenado, porque este ato, irmão, vai contra a doutrina da salvação, que é concedida pelo crer
Oh, aleluia! E é concedida pelo arrependimento, e que terá o fechamento na graça, favor imerecido de Deus para todos aqueles que se arrependem, para todos aqueles que creem, serão salvos pela graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem acredita nisso aqui nesta noite? Continue perseverando, continue se esforçando, continue, louvado seja Deus, com a sua mão no arado. Não retroceda, não volte atrás. A caminhada do crente, ela nunca pode ser, irmão, voltando, retrocedendo. E eu vou usar aqui até uma ilustração aqui filosófica para a sua vida. Se é para dar um passo atrás, que seja para você pegar mais impulso, irmão. Não, eu vou dar aqui um passo atrás, mas é para mim ir mais longe, para me dar um impulso maior. Aleluia, glória a Deus. E nesta noite, nós estamos diante dessa palavra. Porque Ele mesmo, aleluia, tem nos dito, tem nos falado, aleluia, que o mesmo Pai, Ele continua nos santificando em Cristo, no Espírito, aleluia, glória a Deus, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus, que foi derramado, aleluia, pelas nossas vidas, aleluia, o sangue de Jesus, que foi derramado para a remissão dos nossos pecados, que coisa gloriosa. E graça e paz, aqui ele fecha, dizendo, graça e paz vos seja multiplicada. Por que ele termina assim? Pela condição que o povo está enfrentando. Eu sei que muitos sentem dificuldade, irmão, de servir a Deus. Eu sei que alguns sentem dificuldade, irmão, de continuar de pé na presença do Senhor. E os motivos principais é as lutas, perseguição, frieza, as tribulações. Mas, querido, amado, não existe cristianismo. Não existe cristianismo, irmão, sem sacrifício. Irmão. Porque o mesmo que criou o cristianismo, veio com o cristianismo. Irmão. Ele mesmo se sacrificou pelos cristãos. Ele mesmo se sacrificou pelos homens. Ele mesmo se sacrificou pela igreja. Mas não é porque ele se sacrificou que nós também não vamos nos sacrificar. Lembra do chamado do apóstolo Paulo? Lembra? Quando Jesus chamou Paulo, ele disse, você vai ver o que você vai sofrer, aleluia, por amor ao Evangelho. Você vai ver como vai doer, como vai ser difícil. Mas a minha graça vai continuar bastando na tua vida, louvado seja Deus. Então, irmão, o verdadeiro cristão serve a Deus e permanece servindo a Ele em momentos bons e em momentos ruins também.